Assista agora Sobre Rodas com Helena Gimenez. MultiTV Maringá. 24 horas de programação local. Agora no canal 24 da NET. Oferecimento Conrad Caminhões. Caminhões Ford é Conrad Maringá. Você já ouviu falar do segundo eixo direcional e do caminhão trucado? Conheça a nova linha 2015 da Volkswagen. E ainda, um utilitário e minivan para a família toda. É o Livina da Nissan. Isso e muito mais agora no Sobre Rodas, que já está no ar. No nosso programa de estreia, nós viemos a Conrad Caminhões para falar sobre um test drive do Cargo 2842. Hoje nós voltamos aqui para falar do mesmo modelo que foi implementado e está pronto para rodar nas estradas. Fernando, explica pra gente a diferença desse modelo que está todo modificado para o modelo que a gente viu na primeira semana. Exatamente. Aquele modelo que vocês viram, o nosso primeiro test drive, é um caminhão 6x2. Nesse aqui nós instalamos o quarto eixo direcional, que confere ao caminhão uma capacidade maior de carga. Esse caminhão ele também já está equipado para o transporte de caçamba. Fizemos as modificações dentro. E na parte mecânica, esse caminhão conta com alguns itens diferentes sobre aquele primeiro que nós tínhamos. Esse tem o diferencial um pouquinho mais curto, justamente para dar um pouco mais de força, de velocidade, que é o que é necessário para essa aplicação aqui. Você tem um veículo com uma capacidade de carga ampliada por causa desses implementos, porém nós optamos por um diferencial um pouquinho mais curto, que vai fazer com que esse caminhão tenha um rendimento melhor e uma economia que já está se mostrando excelente com os outros caminhões que estão vendidos, que estão rodando. Fernando, e você falou do segundo eixo direcional, né? Então vamos focar um pouquinho nele. Explica pra gente o que é o segundo eixo direcional, por que ele é implementado nos caminhões. Exatamente. Com a lei da balança, você tem, agora com a modificação dos caminhões bitrens, eles têm que ter um cavalo mecânico 6x4. Isso aqui surgiu como uma opção. É uma condição em que você coloca mais um eixo direcional no cavalo mecânico e você ganha uma capacidade de carga de 6 toneladas a mais. Isso, somado com uma carreta, você vai passar na balança com o peso de um bitrem, porém com um veículo com uma articulação a menos e com menos pneus rodando. E quais são as alterações que são feitas para colocar o segundo eixo direcional no caminhão? Para que esse eixo possa ser colocado, nós temos que substituir o tanque de combustível, nós temos que alongar o entre-eixos do caminhão e colocar mais um conjunto de eixo direcional. Tudo isso é feito por implementadores, mas tudo com a garantia Ford. Fernando, e para o motorista, essa implementação do segundo eixo dá diferença na hora de dirigir, na hora de carregar uma caçamba um pouco maior? Com certeza. Quando você instala um quarto eixo direcional, você passa a ter mais 2 pontos de apoio do veículo. Com isso, você vai ter um veículo mais estável e isso se transforma lá na frente em mais segurança para você. Até porque hoje os caminhões atingem velocidades altas. Quando você faz alguma modificação em um veículo como esse aqui, você colocando um eixo a mais, você ganha mais estabilidade. Você tem o entre-eixos do caminhão um pouco alongado, com isso e mais o eixo você ganha muito em estabilidade. Vale lembrar que nessa condição o círculo de viragem desse caminhão foi alterado, porém nada significativo. A segurança, o conforto e a capacidade de carga que você vai ter compensam em muito. Fernando, além dessa alteração do eixo, então esse modelo ele é um pouco diferente do modelo que a gente mostrou na primeira semana, né? Ele tem uma alteração interna. O que foi feito para entregar para o cliente? Exatamente. Uma das vantagens de se trabalhar na Conrad é que você trabalha com pessoas que gostam de caminhão. Eu, por exemplo, sou apaixonado pelo que eu faço e adoro caminhão. Então, dentro desse caminhão, nós deixamos ele na forma que o motorista gosta. Com aquelas modificações que nem sempre o fabricante faz, mas que nós podemos fazer aqui, através de implementadores. Então, uma outra capa para o banco, um tapete, um coxinil, ele ficou do jeitinho que o motorista quer. Então, esse caminhão está aqui para você, cliente, que quer conhecer. Venha, agende o seu test drive e conheça o 2842, um caminhão que vai te surpreender.
Então é isso aí, pessoal. Você que ficou curioso, vem até a Conrad Caminhões, o endereço está aqui na telinha. Corre pra cá! A Ford apresentou a nova geração do Mustang, um ícone mundial e que chega com tecnologias inovadoras. O esportivo da Ford, que já teve mais de 9 milhões de unidades vendidas durante seus 50 anos de produção, é um carro importante não só para a Ford, mas para o mercado Yankee. Ter um carrão desses é meio que renovar o sonho americano dos muscle cars. O novo Mustang também vai extrapolar as fronteiras da terra do Tio Sam e ganhar mercados como o europeu e o asiático. O Mustang traz um desenho totalmente novo nas versões Fastback e conversível, mantendo o capô longo e a traseira curta, um de seus traços mais marcantes. O visual dessa versão ficou moderno. Os faróis ganharam um novo e inédito desenho e contam com 3 luzes verticais, de cada lado. A grade é generosa e no estilo bocão. Ao centro, o tradicional símbolo do Mustang, o cavalo norte-americano que deu nome ao carro. Por dentro, muita tecnologia a serviço do conforto e do entretenimento. O acabamento inspira esportividade em cada detalhe. Sua cabine tem estilo cockpit, inspirada em aviões, com as informações e controles de que o motorista precisa. O novo modelo é equipado com motores V6, V8 e com um novo 2.3 EcoBoost. A versão GT, a mais forte, continua na linha, com seu anabolizado V8 de 420 cavalos. O motor EcoBoost do Mustang usa injeção direta, comando de válvulas variável e turbo, gerando 310 cavalos. A versão mais acessível, com o motor 3.7 V6, tem 304 cavalos. A caixa manual foi aprimorada para oferecer trocas mais suaves e a transmissão automática traz controles no volante para os motoristas que querem ter essa opção. Os preços ainda não foram divulgados e nem quando começam oficialmente as suas vendas. A embreagem é um equipamento localizado entre o motor e a caixa de câmbio, sendo responsável por transmitir a força produzida pelo motor para a caixa de câmbio e desta para os demais componentes do sistema de transmissão. Antes de falarmos da embreagem propriamente dita, precisamos abordar alguns conceitos físicos que ajudam a explicar os princípios do seu funcionamento, que na verdade é muito simples. Vamos falar de atrito. Toda vez que um corpo desliza ou tenta deslizar sobre outro, surge uma força chamada atrito, que tenta impedir este movimento. Quanto maior a compressão de um corpo sobre outro, maior será o esforço para vencer a força de atrito. Além do atrito, a embreagem trabalha em função de outras forças, como a exercida pela mola membrana sobre a placa de pressão e o torque gerado pelo motor para transmitir o movimento de rotação à transmissão. A embreagem é composta de 3 partes básicas: o rolamento da embreagem, o platô e o disco. O platô é constituído pela carcaça da embreagem, pela placa de pressão e pela mola membrana. A embreagem tem também a importante função de filtrar as vibrações torsionais geradas pelo motor, minimizando os ruídos e desgastes dos componentes da transmissão. Quando acionamos o pedal da embreagem, o fluido no interior do circuito hidráulico pressiona o êmbolo do servo da embreagem ou cilindro auxiliar. A haste externa aciona a alavanca e o garfo de embreagem simultaneamente. O garfo puxa o mancal da embreagem contra a mola membrana, que atua como uma alavanca, retirando a pressão do disco e afastando a placa de pressão do volante.
Isso resulta no desacoplamento do disco de embreagem com o volante. Desta forma, cessa a transmissão de torque para a caixa de câmbio através do eixo piloto. Mostramos todo esse processo em câmera lenta, mas este procedimento demora menos de 1 segundo, sendo repetido milhares de vezes durante o trabalho do motorista. Portanto, vamos reprisar os conceitos. O platô é fixado diretamente ao volante do motor e o disco fixado sobre o eixo piloto da transmissão. O eixo piloto possui estrias para fixar o disco e a sua extremidade apoia-se sobre o rolamento fixado na parte interna do volante. Após o desacoplamento do disco e da placa de pressão, quando se pisa no pedal da embreagem, o volante continua girando por ser solidário ao virabrequim do motor. O platô também gira por estar preso ao volante. Enquanto isso, o disco desacelera e para. O eixo piloto também para por estar solidário ao disco, interrompendo a transmissão de movimento para a caixa de câmbio. Nele cabem 5 pessoas, mas a impressão que a gente tem olhando de perto é que cabe muito mais. Eu estou falando do Livina, a gente veio a Nissan Bonsai em Maringá, eu estou conversando com o Emerson novamente, que vai falar um pouquinho sobre os detalhes desse carro pra gente. Tudo bom, Helena? Sejam bem-vindos novamente aqui à Nissan. Nós estamos falando da Livina, tá? Ela é fabricada aqui em São José dos Pinhais, é paranaense. Tá? A Livina, como o restante dos carros da Nissan, já vem completa de série. Tá? O que seria o completo? Direção elétrica, tá? Que ela já vem de série. Você vai acrescentar sistema de som, carroceria com deformação programada, tá? Airbag duplo, sistema de freio com ABS, o EBD e o BAC, é o sistema completo de freio, não é somente o ABS. Como você falou, olhando de perto ela parece um carro maior, tá? De fato, ela é uma minivan, tá? Para 5 lugares. Mas se você tiver uma família um pouco maior de 7 lugares, nós temos a opção da Gran Livina 7 lugares, tá? Com motorização 1.8. A Livina nós temos ela com motor 1.6 e motor 1.8. E a Gran Livina apenas com motor 1.8 mecânico 6 marchas ou automática. Tá? Se você prestar atenção, a parte de acabamento da Livina, o encaixe das peças, tá? O encaixe bem feito. A parte de espaço interno ela é extremamente alta. Tá? Você pode observar que ela vem numa linha reta e tem uma caída. Isso torna o porta-malas extremamente espaçoso. Tá? Para quem tem uma família hoje, para você carregar carrinho de bebê, bebê conforto, Moisés e etc., tá? Você tem muito espaço na Livina para você fazer isso. E Emerson, ele tem um rack de teto aqui que ajuda mais ainda a carregar toda essa bagagem que já cabe muito no porta-mala, né? É um opcional, ele já vem no modelo do carro? Essa versão, né, nesse modelo ele já é de série, tá? Nós temos algumas versões da Livina que não tem o rack de teto, não tem as rodas de liga leve e não tem o som um pouco mais simples, tá? Mas na íntegra os acessórios, que eu falei de segurança, é de série, ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos nas 4 portas, retrovisores elétricos, isso é de série, tá? O rack você pode colocar o cooler aqui em cima, tá? Você pode colocar prancha de surf, também aqui em cima, você pode pôr bicicleta aqui em cima. O rack de teto fica ao critério do cliente de que forma que ele vai utilizar o rack de teto. Emerson, e como é que funciona a garantia do carro e as revisões? Né? Nos outros programas a gente veio falando dos modelos da Nissan e a gente acabou não falando desse item, né? Como é que funciona com o Livina? Realmente, nós não tocamos nesse assunto fundamental, tá? Todos os carros da Nissan, sem exceção, são 3 anos de garantia sem limite de quilometragem, tá? Garantia total. Não é 1 ano de garantia, 2 de motor e câmbio, é 1 ano de garantia total. O que não vai abranger na garantia? As lanternas, tá? Pastilha de freio, disco de freio, e isso se não apresentar um defeito antes, tá? Se você apresentar algum tipo de defeito, você tem a garantia desses produtos, tá? As revisões são todas programadas. O que seria isso? A Nissan já põe valor e o que vai ser feito em cada uma das revisões.
E é revisão a cada 10 mil quilômetros, 1 ano. Não existe revisão intermediária, tipo com 6 meses ou com 5 mil quilômetros. Ou é 1 ano ou é 10 mil quilômetros. Tá? E assim, um mito, o pessoal acha que a Nissan é importada. Tá? Não, a Nissan tem 2 fábricas no Brasil. Uma em São José dos Pinhais, Curitiba, onde é fabricada a Nissan Frontier e a Nissan Livina. E no Rio de Janeiro, em Resende, onde nós temos a fábrica do New March e do Novo Versa, tá? Que é fabricado no Rio de Janeiro. Então, se analisando, nós temos poucos produtos hoje importados. A maioria do que tem hoje nas concessionárias é nacional. Não é nem nacionalizado, é nacional. Tá? Motor fabricado aqui, tá? Parte de conjunto motriz é fabricado aqui no Brasil. Tanto em Resende do motor 1.6, quanto aqui em São José dos Pinhais, onde fabrica o motor 1.0. Tanto Livina quanto Gran Livina são carros família, né? A gente pode dar essa denominação a eles. E o espaço interno dele e o porta-mala são um pouco diferenciados dos outros modelos, né, Emerson? Explica pra gente. Sim, o Nissan Livina hoje ele vai acomodar confortavelmente 5 pessoas. A maioria dos carros hoje são para 5 lugares, mas você acomoda com conforto 4. O Nissan Livina, devido ao design, as linhas mais retas, ele vai acomodar 5 pessoas. Tá? O porta-malas da Livina, ele pode chegar até 600 litros. Tá? Você tem hoje uma área útil de 480, com o tampão, retirando o tampão, você vai ter quase 600 litros de porta-malas. Tá? Como eu comentei, você tem para carrinho de bebê conforto, tudo que você precisa levar da família, mala da família, você consegue levar dentro do porta-malas sem precisar colocar embaixo do banco, distribuir nas pernas das pessoas que estão dentro do carro. Tá? Dá para fazer compra, dá para ir ao shopping, ir nos atacados, né? Agora a cidade está recheada de atacado, dá para levar a família toda para fazer compra. Sem sombra de dúvidas, tá? Espaço a Livina tem de sobra, tá? Espaço, tecnologia, é um carro extremamente seguro, tá? E assim, como por ser um carro de família, você não tem um apelo de uma motorização mais forte. Nós trabalhamos com motor 1.6, assim, que tem um excelente custo-benefício. Nós trabalhamos com motor 1.8 também, se você pegar a Gran Livina, que é um pouco mais pesada, você tem motores aí que respondem de forma, tipo assim, que não deixa a desejar na direção do carro. Para você que se interessou por esse modelo ou por outros modelos da Nissan, vem aqui a Nissan Monsaio, o endereço está passando aqui na tela, conversa com o Emerson, que é um queridíssimo, corre para cá. A BMW convocou na última semana os proprietários de 17 unidades do X5 50i no Brasil para comparecerem a uma concessionária da marca. De acordo com o comunicado, os veículos da montadora alemã fabricados entre janeiro e fevereiro deste ano podem necessitar da substituição das fechaduras nas portas traseiras. Em alguns casos, ao acionar a maçaneta interna de abertura das portas, a trava de segurança de proteção para crianças pode ser desbloqueada. Acionando-se novamente a maçaneta, a porta poderá ser aberta mesmo que a trava de segurança dos pequenos esteja acionada, podendo ocasionar, consequentemente, acidentes e danos físicos e materiais aos ocupantes do veículo e a terceiros também. Os serviços poderão ser realizados gratuitamente pela rede de concessionárias e o atendimento terá início imediato, informa a montadora alemã. O tempo gasto na realização deste serviço é de no máximo 2 horas e a empresa disponibiliza o site www.bmw.com.br, além do 0800 707 3578 de segunda a sexta-feira, entre 8 e 19 horas, para maiores informações e agendamento do serviço. Chegou o novo caminhão Ford Cargo 1119, com chassi totalmente novo e robusto, destinado aos segmentos de 11 toneladas. Preparado para uso de baú isotérmico ou frigorífico, carga seca, guincho, plataforma e bebidas. Corra já para a Conrad, toda a linha Cargo com taxa Finame de 0,49% ao mês, com 10% de entrada e saldo em 72 meses. Venha aproveitar na Conrad Caminhões em Maringá. Ligue 3261-9999. Respeite os limites de velocidade.
Você está assistindo Programa Sobre Rodas com Helena Gimenez. Multi TV Maringá. 24 horas de programação local. Agora no canal 24 da NET. Nos motores a gasolina, durante o primeiro tempo, a admissão, a válvula de admissão se abre. O pistão desce e enche a câmara com a mistura ar-combustível. Em seguida, quando a válvula de admissão se fecha, começa o tempo de compressão, onde o pistão sobe comprimindo essa mistura. Quando o pistão chega perto do ponto morto superior, PMS, acontece uma centelha que explode a mistura ar-combustível, iniciando o tempo de explosão e movimentando o pistão para baixo com muita força. Na próxima meia volta do eixo virabrequim, a válvula de escapamento é aberta e o pistão sobe empurrando todos os resíduos para fora da câmara de explosão. Nos motores a diesel, a válvula de admissão se abre e o pistão desce, enchendo a câmara somente com ar. Em seguida, no tempo de compressão, este ar é comprimido, o que eleva a sua temperatura. Quando o pistão chega perto do ponto morto superior, PMS, o óleo diesel é injetado a uma pressão em torno de 200 bar e se inflama instantaneamente ao deparar-se com o ar aquecido. Essa explosão causa uma grande força de expansão, que faz com que o pistão desça para seu ponto morto inferior, PMI. Na próxima meia volta do eixo virabrequim, a válvula de escapamento é aberta e o pistão sobe, empurrando todos os resíduos para fora. Diferença 1. No motor a gasolina, durante a admissão, o cilindro é preenchido por uma mistura ar-combustível. Nos motores a diesel, o cilindro é preenchido com ar puro. Diferença 2. No motor a gasolina, o ar passa por uma válvula tipo borboleta, que está ligado ao pedal do acelerador e que controla a quantidade de ar e combustível admitidos, determinando a rotação do motor. Na maioria dos motores diesel, essa válvula não existe e a quantidade de ar admitido depende da rotação do motor. A câmara de combustão de um motor de ciclo Otto a gasolina é entre 8 e 11 vezes menor que a capacidade cúbica do cilindro, o que determina uma taxa de compressão entre 8 e 11 por 1. No caso do diesel, a câmara é entre 16 e 24 vezes menor que a capacidade cúbica do cilindro, significando uma taxa de compressão muito mais elevada, entre 16 e 24 por 1. No motor a gasolina, o ar e o combustível são comprimidos dentro do cilindro. Com a centelha da vela, essa mistura explode, empurrando o pistão para baixo com grande intensidade de impacto. Já no motor a diesel, o combustível só é injetado perto do momento máximo de compressão. É quando o óleo pulverizado dentro da câmara se inflama em contato com o ar aquecido, sem precisar da centelha. Outra diferença está na força criada por cada modo de combustão. A explosão cria um impacto muito intenso, mas com pouca duração, como se fosse uma martelada na cabeça do pistão. Isso faz com que os pistões do motor a gasolina tenham um curso menor para aproveitar melhor a intensidade do impacto. Já nos motores diesel, a expansão acontece de acordo com a queima, na medida em que o combustível é injetado. A força de expansão não é tão intensa, mas tem uma duração maior, agindo como um empurrão. Por isso, o curso do pistão no motor diesel é maior. Nesse tempo, não há diferenças entre motores, pois quando o pistão sobe, empurra os gases resultantes da combustão para fora do cilindro.
O motor a gasolina admite e comprime a mistura ar-combustível. O motor a diesel comprime somente o ar. O controle de rotação no motor a gasolina é feito pela borboleta de aceleração. No motor a diesel, esse controle é feito pela bomba injetora. A taxa de compressão e a temperatura alcançada dentro do cilindro do motor a gasolina são menores que no motor a diesel. O motor a gasolina se utiliza de uma centelha para inflamar a mistura. O motor diesel não. A injeção do combustível no motor a gasolina acontece no tempo de admissão. Já no motor a diesel, acontece no tempo de compressão. A expansão no motor a gasolina é forte, mas tem pouca duração. Já no motor a diesel, não tem tanta força, mas dura mais tempo. Todo cuidado com as motocicletas, nós sabemos que não é pouco, mas um dos itens principais que devemos tomar todo cuidado é o sistema de freio. Para entender como ele funciona, nós viemos até o cérebro da Ayrton Motos. Estou aqui com o Ayrton na oficina, que é onde é feito toda a parte de reparo, de manutenção, e a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de freio, né, Ayrton? Como é que é a importância desse sistema de freio, de fazer a revisão do sistema de freio? Bom, o freio, como você disse, é um sistema de muita importância, né? E tem que ser feita uma manutenção e de preferência preventiva, que além de ter um custo muito menor, você vai se prevenir de algum dano, de ter uma situação aí de risco por estar sem freios. Então é importante você verificar nível de fluido de freio, desgaste de pastilha, desgaste de lonas de freio, cabos, mangueiras, verificar o sistema completo de freio. Então você citou pra gente o fluido de freio. É uma coisa que normalmente as pessoas não se atentam muito a esse detalhe, que você tem que fazer essa troca, né? De quanto em quanto tempo, como é feita essa troca? Exatamente. O sistema de fluido de freio, ele deve ser trocado no máximo a cada 6 meses ou com uso muito intenso, daí também ter uma troca com um tempo mais curto também. Porque muita gente não sabe, mas o fluido de freio tem validade também. Então é muito importante fazer a troca no máximo a cada 6 meses. E existem vários modelos de freio, né? Dependendo da moto, do modelo, mas tem alguns que são mais comuns, né? Quais são esses modelos e a diferença deles? Bom, no mercado existe motos de mais potência, normalmente equipada com um sistema hidráulico freio a disco. E mesmo nesse sistema de freio a disco, o que diferencia bastante também é o tipo de cabo, ou na verdade mangueira de freio, né? Que existe a original aqui de borracha, motos japonesas normalmente utilizam esse sistema, e existe também as de nylon com malha revestida em aço, que é muito mais eficiente no caso de uma frenagem. Essa moto, por exemplo, ela tem uma mangueira em borracha revestida com lona, onde numa freada brusca a manete encosta, então a eficiência deixa a desejar um pouquinho. Bom, e o sistema de freio com mangueira de borracha, ele pede bastante em eficiência, principalmente em uso prolongado. O óleo ele aquece, ele chega a temperatura altíssima, chega a ferver, então é recomendável que se use óleo, normalmente óleo sintético, óleo bom, e que substitua as mangueiras de borracha e lona por mangueira com nylon e malha de aço. Porque além de ter mais eficiência, a refrigeração ela vai dissipar o calor muito mais rapidamente. Isso melhora bastante no conjunto o nível de eficiência do freio. E aqui a gente está falando do freio a disco, né? E como é que funciona o freio ABS? Alguns modelos de moto têm freio ABS, né? Já é bem mais comum hoje em dia. Como que ele funciona? Bom, o sistema comum, tradicional, se você frear a moto bruscamente, ele vai travar a roda e o risco de levar um chão, levar um tombo é muito maior. Já o sistema ABS, ele vai evitar que se trave a roda. Então ele vai freando e soltando, que seria um piloto experiente, ele faz isso já com a mão. Quem não tem muita experiência, ele vai dificultar um pouco. E mesmo pilotos experientes com o sistema ABS, ele vai ter muito mais eficiência, vai conseguir parar a moto num espaço de tempo muito menor.
E mesmo nas motos com modelo ABS, tem que ter essa preocupação com a troca das mangueiras, tem toda essa preocupação com a troca do óleo. Sim, a troca da mangueira para motos que não vêm com sistema de malha de aço, você vai ter um ganho a mais no freio, mesmo utilizando o sistema ABS. E também o óleo sintético, porque a temperatura dele para esquentar, ele demora mais para ferver. Então vai ter bem mais eficiência na frenagem. Dando continuidade na nossa conversa sobre o sistema de freio, o Wellington agora vai mostrar pra gente as peças, os cabos que a gente estava vendo lá nas motos, mas agora separado, né, Wellington? Mostrando cada detalhe de cada uma. Explica pra gente, então, a gente tem alguns cabos aqui, tem um medidor de fluido de freio, como é que eles funcionam? Bem, Helena, esse aqui é um sistema de freio convencional, onde a mangueira, né, de borracha e lona, e aqui a gente tem também as mangueiras de nylon, teflon, revestida com malha de aço. Então, naquela que é o sistema mais eficiente. Bom, aqui é o conjunto de freios, né, a parte onde vai a pastilha. Então, esse é um item que é importantíssimo estar observando, o desgaste das pastilhas. Ela tem a parte de ferro e tem a parte da pastilha mesmo. Então, é muito importante o motociclista estar olhando o desgaste. Quando ela estiver acabando, ela vai estar bem próxima ao ferro. E se ela acabar, ela vai danificar o disco de freio. Então tem que observar para fazer a troca antes dela atingir esse nível aqui. E em relação ao nível de fluido de freio, né, além da troca, tem que observar o nível. Ele tem um visor aqui, onde vai mostrar quando ele está baixando. Só que nem sempre quando ele abaixa aqui é que precisa completar. Normalmente, a maioria das vezes, é o seguinte, a pastilha que já acabou ou está acabando. Então precisa estar trocando a pastilha. E o ideal também já seria fazer a substituição do fluido de freio. E essa pastilha, quando ela está no fim, ela faz algum barulho diferente ou não tem como perceber auditivamente? Olha, às vezes faz, mas normalmente quando está fazendo barulho, aí ele já acabou realmente a pastilha e já está danificando o disco. Aí, ao invés de trocar somente a pastilha, normalmente vai ter que trocar a pastilha e trocar o disco. Aí um custo muito maior de manutenção. Muito mais fácil vir, faz a manutenção na pastilha, faz a manutenção no fluido e não vai ter nenhum problema com a moto futuramente. Né? Sim, a manutenção preventiva é sempre mais vantajosa. Então é isso aí, pessoal. Todo cuidado com o freio da sua moto nunca é demais. Se você ficou interessado nessa parte do sistema de freio que a gente viu aqui com o Wellington, vem até a Wellington Motos, o endereço está aqui na telinha. Vem pra cá. Ele foi um dos grandes galãs no Salão de Nova York deste ano. A terceira geração do crossover Nissan Murano foi revelada pela fabricante japonesa com uma galeria de imagens pela internet. Baseado no conceito Resonance, mostrado no ano passado no Salão de Detroit, o novo crossover da marca oriental ostenta personalidade e não decepciona no visual. Seu design se distancia bastante da geração anterior, ao adotar linhas mais angulosas e detalhes marcantes, como a nova grade em V, lanternas em forma de bumerangue e os novíssimos faróis recortados. O interior, por outro lado, parece mais familiar, ao estilo do Murano anterior, só que com detalhes mais refinados, como por exemplo, os acabamentos em madeira de cor mais clara. A Nissan ainda não divulgou todos os detalhes desta máquina, mas entre os recursos disponíveis estarão o Nissan Connect SM com tela colorida de 8 polegadas, sistema de navegação novíssimo em folha e aplicativos para smartphones. Haverá também muitos itens de segurança, como a detecção de objetos em movimento, o famoso Mode, além de pontos cegos, o BSW, alerta de colisão frontal e frenagem de emergência. Sob o capô da máquina japonesa estará um motor de 3.5 V6 associado à transmissão Xtronic, com tração dianteira ou integral, dependendo do gosto do cliente. A nova geração do Murano estará à venda nos Estados Unidos da América apenas no final deste ano. E no Brasil, a previsão é que ele chegue ao nosso mercado a partir de abril de 2015.
linha 2015 dos modelos Volkswagen Gol, Voyage e Saveiro chegou com mais conteúdos de série e itens de tecnologia inéditos. O grande destaque é a estreia do novo motor 1.6 MSI de 16 válvulas da família EA211. Ele passa a equipar o Gol Rally e a Saveiro Cross e complementa a gama de motores Volkswagen, junto com o 1.6 de 8 válvulas, que continua a equipar os demais modelos da linha. Produzidos em São Carlos, no interior de São Paulo, os motores EA211 foram desenvolvidos para oferecer melhor eficiência e performance. O novo motor 1.6 de 4 cilindros e 16 válvulas tem bloco e cabeçote de alumínio com comando de admissão variável e coletor de escape integrado, formando uma peça única com refrigeração líquida. Além de melhorias nas bielas e no virabrequim, o novo propulsor passa a oferecer sistema de partida Freeway-Flex, dispensando o tanque auxiliar de gasolina. Com o novo motor 1.6, o Gol Rally está ainda mais rápido, acelerando agora de 0 a 100 km por hora em apenas 9 segundos e meio, atingindo a velocidade máxima de 190 km por hora quando abastecido com etanol. A Saveiro Cross, também usando etanol, faz de 0 a 100 km por hora em 10 segundos e alcança 182 km de velocidade máxima. Além dos benefícios trazidos pelo novo motor, o Gol Rally é o primeiro modelo a utilizar a segunda versão de gerenciamento do software de transmissão iMotion. Graças a ele, as trocas de marcha foram otimizadas. Quando o câmbio é utilizado no modo automático, o programa reduz durante alguns décimos de segundo o torque do motor, que retorna assim que a próxima marcha é engatada. Com isso, aproveita ainda mais a força do motor nas trocas em modo sequencial, que podem ser executadas pela manopla de câmbio ou pelas borboletas instaladas atrás do volante multifuncional. Mas as novidades da linha Gol, Voyage e Saveiro não param por aí. A linha 2015 passa a utilizar nomenclatura global para diferenciar as versões de acabamento, que receberam novos pacotes de equipamentos de série e itens opcionais. A versão de entrada Trendline já sai de fábrica equipada com direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos, travamento central das portas e a nova arquitetura eletrônica da Volkswagen. Na versão intermediária, a Comfort Line, a opção do novo pacote de equipamentos Fan, com tecido exclusivo nos bancos, pedaleiras esportivas e volante revestido em couro. Já a versão topo de linha, a Height Line, disponível apenas com 4 portas, oferece entre os opcionais acabamento interno mais claro e o kit tecnologia, com sensores de chuva e luminosidade, além de piloto automático. Outra novidade da linha 2015 é uma nova versão para o sedã Voyage, a Evidence, que traz conteúdo diferenciado. Por fora, frisos cromados na parte inferior das laterais e rodas de liga leve de 16 polegadas. Por dentro, painel em cinza claro, sobre tapetes e um revestimento nobre nos bancos. Já a linha Saveiro 2015 chega com novas versões de acabamento e pacote tecnológico inédito no segmento. O modelo de entrada disponível apenas em cabine simples passa a se chamar Starline e completa a linha com as versões Trendline e a já consagrada versão Cross. No entanto, a Saveiro Cross chega com mais equipamentos de série. Além do novo motor 1.6 MSI, dispõe agora do sistema de controle eletrônico de estabilidade ESC e o controle de tração ASR. Outra inovação do modelo está no sistema de frenagem. Freios ABS com função off-road otimizam o desempenho nas frenagens em estradas não pavimentadas, uma exclusividade da Volkswagen que estreou na Amarok.
O modelo traz ainda bloqueio eletrônico do diferencial EBL e o assistente para partida em rampa HSA, que impede que o veículo recue durante um arranque em atritos acima de 5%. Tudo isso de série. Maringá é uma cidade planejada e plana, com diversos espaços com novas implantações de ciclovia. Isso torna o mercado de bicicletas muito convidativo. A gente veio até a Mega Bikes, eu vou conversar com o Ricardo Andrade, que é gerente, e vai falar um pouquinho pra gente sobre esse universo das bicicletas. Ricardo, que tipo de modelo a gente tem de bicicleta aqui na loja? Olha, na Mega Bike nós temos modelos para todas as idades e para todos os tamanhos, né? Então nós temos modelo desde bicicletas para crianças de 3, 4, 5 anos e temos também para adultos. Bicicleta para você usar no dia a dia, para o seu trabalho, e também bicicletas para o lazer, para sair final de semana com a sua família, e até bicicletas mais específicas, usadas realmente para a prática de esporte, né? Bicicleta para fazer trilha, bicicleta para freeride, downhill e assim por diante. Esse modelo mais usual, né? Esse modelo o pessoal usa para trabalhar, o que dá para usar para o final de semana. Qual que é o diferencial dele? O que ele tem de diferente que torna ele uma bicicleta pro dia a dia, pro uso no dia a dia? Olha, as bicicletas que são usadas no dia a dia, elas são de alumínio também, né? Tem de aço e de alumínio, mas as de alumínio, elas têm de repente um pouco mais de peso do que as outras, elas têm um pneu um pouco diferente das mais para prática de esporte, ela tem uma composição diferente, freios diferentes, pedais, selins e assim por diante. As bicicletas específicas para prática de esporte, ela vem com uma linha de pneu mais leve, com pedais mais leves, com uma marcha ali, umas conexões mais fáceis de serem trocadas ali e tal. Então, uma bicicleta um pouco mais fácil de ser usada é essa bicicleta do dia a dia, né? A bicicleta de esporte já é para um grupo específico de pessoas, né? E os acessórios para essas bicicletas que são mais usuais, né? A gente tem um capacete que é extremamente importante, mas a gente não vê as pessoas usando muito na rua, né? Qual é a importância da utilização do capacete? Quais outros acessórios a gente pode implementar na bicicleta para o dia a dia? Olha, realmente o capacete, a sinalização, ela não é exigida por lei realmente, mas é um utensílio importantíssimo, porque a bicicleta, ela mesmo sendo muito boa para a saúde, sendo muito boa para o transporte, também protege o meio ambiente, mas ela também é um meio de transporte não tão seguro, né? Você precisa cuidar um pouco. E quando você fala em segurança, você precisa, no mínimo, ter um capacete para você praticar esse exercício. Então, Maringá tem já proporcionado mais segurança para esse tipo de esporte. Então, tem vários lugares, nós podemos ver já ciclovias, lugares já reservados para essa prática, igual como o Parque do Ingá, os domingos e tal. Mas o uso de capacete é sempre recomendado. E as sinalizações, né? A gente está falando dos acessórios, você comentou das sinalizações. Como que elas funcionam? É só para noite? Tem sinalização para o dia também? Existem sinalizações para o dia e para a noite, né? As pessoas que vão praticar exercício com bicicleta ou até mesmo usá-la para lazer ou transporte, tem que ter em mente que, primeiro, ele precisa ser visto por quem está andando de carro, de moto ou caminhão. Então ele precisa sempre estar com uma roupa mais clara, sempre estar com algum tipo de sinalização na bicicleta ou sinalização elétrica, né? Que são os piscas que nós chamamos, ou a própria sinalizaçãozinha que quando bate o farol do carro ela fica clara. A sinalização pode ser usada de dia e de noite. É claro que de noite ela tem uma necessidade maior. O capacete em todos os momentos, né? Então é isso aí, pessoal. Se você gosta de bicicleta ou se interessou pelo assunto, vem aqui a Mega Bike. Fica na Mauá, o endereço está passando aqui na telinha. Para o seu dia a dia, para o lazer, para cross e trilhas. Vem para cá conhecer os produtos. O programa de hoje fica por aqui. Eu volto na semana que vem. Tchau! Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe?
Oferecimento Conrad Caminhões. Caminhões Ford é Conrad Maringá. Você assistiu Programa Sobre Rodas com Helena Gimenez. MultiTV Maringá. 24 horas de programação local. Agora no canal 24 da NET.